o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 20, diz: Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Amém. Podem sentar? Paulo está dizendo que a profecia é um sinal, né? Outras versões dizem, aqui diz os cristãos, outras versões dizem os fiéis, que dá no mesmo. Então, Paulo diz que a profecia é um sinal de Deus para os fiéis. O que é um sinal, né? Você se baseia por sinal, em termos. Você vem numa estrada, numa rua, com seu carro, e aí tem um sinal, um semáforo ali na frente. Você se baseia naquele sinal? Se baseia para algumas operações, mas a base do seu caminho é aquele sinal? Não é aquele sinal. A base do seu caminho é a estrada que você vem trilhando. O que está te sustentando é aquela estrada, não é aquele sinal, né? Você seguiria a sua estrada mesmo sem aquele sinal? Seguiria, com prudência. Tem um cruzamento, o que nós fazemos? Paramos, olhamos para os lados que existirem, tem um lugar que você tem que olhar para 4 lados, espera a brecha e segue com o seu carro. Então, certos lugares, o sinal não faria nem a diferença. Aliás, tem lugar que o sinal nem faz diferença, e a gente não sabe por que aquele sinal está ali, que ninguém nem para ele, avança. Mas a nossa caminhada é a seguinte: a Escritura diz no Salmo 119, 105, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. E quem tem a palavra é um fiel, é um cristão. E aqui o apóstolo Paulo escreve uma confusão que estava acontecendo lá na igreja, em que ele diz assim: a profecia é um sinal para os fiéis, é sinal, ou seja, não é a profecia que vai nortear a tua vida. Quem se guia por profecia, certamente não sobreviverá. Tem pessoas que se guiam por sonhos. Não, que fulano teve um sonho, esse sonho é uma direção de Deus para a minha vida. Não, nunca, nenhum sonho, nem profecia jamais será direção de Deus para a vida de ninguém. Isso é fábula. Isso é para criança, isso é para gente infantil, isso é para gente que não entendeu o que é andar com Cristo. Aliás, tem gente até que diz assim, né? Diminui o agudo para mim, por favor. Tem gente até que diz assim, né? Eu gosto de tal igreja porque lá tem profecia. Já ouviu isso? Naquela igreja é bom porque lá tem profecia. E palavra tem? Porque tem um monte de lugar aí cheio de profecias, mas não tem palavra. Então as profecias deixam de ser profecias, passam a ser profetadas. As visões passam a ser visagens, porque a base é a estrada é a palavra. O que vier para complementar esta estrada pode ser aceito. O que vier para confrontar, entrar em choque com a base da palavra,
não pode ser aceito, é falso. Houve uma época aqui no bairro de Santo Cristo, houve uma época aqui, imagina, aqui tinha algumas denominações, tinha batista e tal, tinha umas coisas, mas o povo dizia assim, não, eu gosto da Assembleia, porque lá tem profecia. E assim foi, e o tempo foi passando, e hoje, os profetas das Assembleias ainda estão por aí. Só não tem os profetas das Assembleias, principalmente os que moram no bairro de Santo Cristo, eles são grandes profetas, mas nunca profetizam na minha frente. Eles dizem que tem um tal Espírito Santo, mas deve ser bem diferente do Espírito Santo que eu tenho. Eles se dizem profetas. Todo mundo por aí recebe as profecias dos assembleianos, mas quando eles passam por mim, eles baixam a cabeça, passam calado, me odeiam e não são capazes de dizer, assim diz o Senhor, em 7 dias tu baixarás a sepultura. Pelo menos isso, faz qualquer coisa, já que é profeta. Outro detalhe é que os profetas das Assembleias de Deus, eles são profetas no meio da rua e da casa dos outros. Eu não vejo os profetas das Assembleias de Deus profetizarem dentro do próprio templo deles. Lá eles ficam calados, são túmulos fechados. Eu nunca vi nenhum profeta das Assembleias de Deus se levantar no meio do culto e dizer, olha, assim diz o Senhor, apartai-vos da lama da política. Eu nunca ouvi falar isso. Eu nunca vi nenhum sábio dos diáconos, dos batistas, se levantar no meio de um culto e cheios do Espírito, como eles dizem, olha, Deus está dizendo, abandone a maçonaria. Eu nunca vi, essa gente profetiza tanto, mas só profetiza quando entra na casa dos outros. Se é profeta, o principal lugar onde se tem que ouvir é lá dentro da igreja. Né? Então no monte, né? Irmão, fui no monte, fui tomado do Espírito, profetizei. E dentro da igreja? Não, nunca profetizo dentro da igreja. Por quê? Tem medo de alguma coisa? Tem medo de que o teu próprio pastor te dê essa lenha e diga, para de ignorância? Os profetas, meu irmão, estão por aí soltos, mas eles são falsos profetas. Uma coisa é ser profeta e outra coisa é ser falso profeta. E geração Jesus Cristo é um povo que só sobrevive no projeto de Deus se mergulhar na palavra, se andar impregnado, mergulhar no rio da palavra, estar debaixo das águas, nada de molhar os pezinhos. Se molhar só a ponta dos dedos, não vai sobreviver. Tem que mergulhar, tem que deixar as águas te cobrirem. Se as águas não te cobrirem, você vai ser um qualquer. Daqui a pouco alguém vai parar no meio da rua para você e vai te dizer um monte de coisa, e você, sem a base da palavra, não vai nem discernir se aquilo é verdadeiro ou falso. Deus fala por aí? Fala, não por todos que estão levantando a voz e dizendo assim diz o Senhor, mas Deus fala, amém? Porque o Espírito de Deus está sobre a terra. Qualquer momento ele pode usar um corvo, uma mula e um ser humano. Ele pode usar quem ele quiser, mas sem a base da palavra, você não discerne se é Deus ou não. Você não conhece nem a testificação do Espírito. Tem gente que está recebendo falsas profecias na sua emoção. Olha, irmã, eu estou vendo que Deus vai te fazer prosperar. A tua prova tem poucos dias. O Senhor está te provando. E provando, a pessoa está sendo massacrada debaixo de maldição, vai abaixar a sepultura, está sendo destroçada, despedaçada, pagando pela própria língua, pagando pela própria ignorância, pagando por não respeitar os atos do Senhor, e aparecem os falsos profetas. Os principais são das Assembleias de Deus, até mesmo porque as Assembleias de Deus são mais de 40 milhões de membros, então os principais são eles. Eu quero lançar um desafio aos profetas das Assembleias de Deus, que vão ouvir essa mensagem com certeza. Rua Mariano Procópio, número 37,
os cultos, domingo, 9h30 da manhã, quarta-feira, 19h30. Entrem, juntem-se, venham profetizar dentro dos atos da geração Jesus Cristo. Já que são profetas que têm o Espírito, vem profetizar aqui dentro, principalmente os que me odeiam. Vem dizer que Deus não é comigo. Já que são instrumentos de Deus, entram pelas casas das pessoas e falam o que bem querem. Fala diante de mim, então. Vamos ver aonde está a unção, aonde está a autoridade. Vamos ver quem vai se calar. Estão profetizando por aí. Olha, porque Deus vai te abençoar com o quê? Com um caixão, com uma cova de 7 palmos. Por que que eles são tão usados por Deus, mas a maçonaria brinca com eles? Eles são tão usados por Deus, mas no púlpito deles está repleto de filhos do diabo. O púlpito deles está lotado de membros da maçonaria. Os políticos profanam os seus santuários todos os dias, sentando atrás do púlpito, lugar reservado somente para ministro do Evangelho. Cadê os profetas das Assembleias de Deus? Onde estão eles? Se levantem! Chega numa Assembleia de Deus, 1000 membros, e lá atrás do púlpito, governador, prefeito, deputado, senador, tudo com a lama no pescoço, entrando pelo nariz. Os desgraçados depois saem daquele negócio que eles chamam de culto e no meio da rua começam a profetizar. Irmão, eu vejo a bênção de Deus na tua vida. Irmão, eu vejo a glória de Deus na tua vida. Mas não foi capaz de ver os pés do Senhor Jesus, que brevemente vai pisá-los e reduzi-los a pó. Dentro do santuário são túmulos, lá fora na rua são profetas. Eu vou acreditar nos profetas das Assembleias de Deus, o dia que eles tiverem coragem para chicotear os seus pastores, porque Jeremias teve: ó rei, assim diz o Senhor. Ah, mas tu vai morrer. Posso até morrer, mas assim diz o Senhor. Micaías, vê lá o que tu vai falar, hein? O rei já ouviu as 450 boas profecias, hein? Vê lá o que tu vai falar, hein, Micaías? Aquilo que o Senhor me disser, é isso que eu vou falar. Cadê os profetas das Assembleias de Deus? Cadê os sábios diáconos das igrejas batistas que não discernem a profanação e o anticristianismo que existe no seu meio? Irmão, sabe o que você é? Você é o chicote das igrejas caídas. Você é a espada na vida dos rebeldes. Você é a garganta atrofiada desses que vão perder a autoridade. Muitos vão chegar, presta atenção, meu irmão, para você não engolir a palavra e ser reprovado. Muitos com título e aquilo que eles gostam de fazer, terno. Muitos gostam de usar terno porque todo mundo sabe que os ignorantes se deixam levar pela aparência. Só os sábios enxergam além da dimensão das roupas e do corpo. Jesus Cristo disse: eu a ninguém julgo, vocês julgam segundo a aparência, eu a ninguém julgo. E eles sabem que um terno e uma gravata impressiona muita gente, mas não impressiona um povo que se chama geração Jesus Cristo. É para descer o cajado, é para largar a lenha. É para não frear nenhuma palavra nos lábios, é para soltar o verbo mesmo. Não tem mais, não existe pastor batista, e já não existe mais pastor assembleiano. Não existe. Daqui para frente, tem que se converter à voz da restauração. É a dispensação que fecha a era da igreja. Tem que soltar o verbo, meu irmão, senão quem vai perder é você. Você que vai perder. E os profetas? Cadê os profetas?
entra nas Assembleias de Deus, por exemplo, a Assembleia de Deus do Silas Malafaia, Vitória em Cristo, Vitória em Cristo, pelo jeito hoje estão chamando até o diabo de Cristo, né? É Cristo para todo lado, mas quando eu olho dentro do templo deles, eu vejo Satanás desfilando de um lado para o outro. Cadê os profetas das Assembleias de Deus? Que quando o Eduardo Paz e o governador Cabral foi fazer campanha dentro das Assembleias do Silas, por que nenhum profeta se levantou? Porque o Cristo deles agora já compactua com os políticos. Cadê os profetas das Assembleias de Deus? Onde estão eles? Não vejo nenhum deles, cheios do Espírito, mas quando entra dentro da residência dos outros, aí eles são profetas. Profeta, meu irmão, não escolhe território para dizer assim diz o Senhor, não. Profeta não olha quem tem terno nem quem tem gravata. Profeta não respeita quem está atrás de um púlpito, não, porque o Deus que fala pelo profeta é maior do que qualquer púlpito. Cadê eles? Cadê os profetas? Cadê os sábios batistas? Cadê os sábios? Cadê os diáconos poderosos? Cadê os estudantes da teologia? Onde estão eles? Que o diabo passeia dentro dos seus santuários e eles não discernem nada. Mas quando entra na casa de alguém, eles são sábios. Não, irmão, porque eu fui ungido a diácono. É mesmo? Pega a tua unção então e vai lá e diz para o teu pastor, sai da maçonaria. A unção que eles têm é uma unção chamada covardia, hipocrisia, descaramento. Repousam sobre um título pensando que tem unção. Nós não precisamos de título, porque a unção que está sobre nós despedaça qualquer jugo, arrebenta com as comportas de qualquer um. Então, meu irmão, atente para isso. Profetas das Assembleias de Deus vão aparecer na tua frente. Quando eles vierem entregar, você tem que dizer assim, vem cá, você é profeta mesmo? E dentro da tua igreja, você profetiza? Você já recriminou, já levantou a voz no meio do santuário para dizer que ele está profanado, porque os políticos o profanaram? Os que têm pacto com o diabo nos terreiros de macumba estão somando atrás do púlpito da tua igreja. Você já profetizou sobre isso? Já falou alguma coisa? Não, mas eu entreguei, recebi uma palavra ali, eu dei uma palavra para a irmã, acabou o tempo de se dar palavra para a irmã e irmão. Acabou o tempo, meu irmão. O negócio hoje é chicote de Deus na terra dos mortais. É pregar à margem do Jordão e dizer raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, o machado está posto na raiz das árvores. Quem não produz bom fruto é cortado e lançado fora. Então, meu irmão, veja que Paulo está dizendo, olha, em outras palavras, não é para vocês se guiarem por profecia. A profecia é sinal para os fiéis, não é a profecia que norteia a vida de ninguém. Esses dias mesmo eu conheci um caso, eu falei assim, fala para esse profeta aí, ou então traz o endereço dele para mim que eu vou bater na porta dele. O camarada entrou na casa de uma pessoa e profetizou um monte de bênção, e cá entre nós eu sei que a vida da pessoa é um lixo, e que está pouco a pouco baixando a sepultura pela espada do Deus vivo. Eu falei, me traz o endereço desse profeta aí, que eu vou lá bater na porta dele e dizer que ele é um hipócrita, um mentiroso. O Deus que fala pela boca dele se chama Satanás. Meu irmão, não é todo mundo que diz assim, diz o Senhor, que o Senhor está dizendo não, tá? Tem muita gente dizendo, assim diz o Senhor, e o Senhor está dizendo, eu disse. Até Deus está se assustando com alguns que estão dizendo que ele está falando coisa por aí que ele nem pensou. Isso é fato, isso é a realidade. Então, profetas, meu irmão, tem que entregar mesmo.
o que é certo e o que é errado. Agora, eles andam um ministério de lama, pastores aí mergulhados até no homossexualismo, pastores envolvidos em adultério, coisa aberrativa, tem até um que está preso aí, coisas antagônicas. A igreja é cheia de profetas, Assembleia dos Últimos Dias, uma coisa assim, a igreja é cheia de profetas, todo mundo profetiza no monte, todo mundo profetiza no meio da rua, mas os profetas só enxergam a vida dos outros, e não enxergam a podridão do próprio ministério no qual eles habitam. Profetas que enxergam tudo fora do seu lamaçal, mas não é capaz de ver a lama que eles estão engolindo podre a cada dia. Cadê esses profetas? Quem sabe eles não aceitam o meu desafio? Um dia teve alguns 10 anos aqui atrás, uma moradora do bairro Santo Cristo, que disse que vinha aqui profetizar no meio da igreja. Eu falei, vai lá e diz para ela o seguinte: os dias de culto são tal e tal, tal. Ela tem meu total apoio, eu quero ver ela entrar e profetizar aqui dentro. Até hoje não veio, e me encheu tanto as medidas, que eu falei, toda hora vinha recado, eu falei, peraí que eu vou lá conversar com ela, onde é que ela está? Em tal lugar. Eu fui lá, entrei no trabalho dela, vem cá, você tem alguma coisa para me dizer? É muito fácil, meu irmão, ser gigante, quando você olha no vale e não tem adversário. Mas quando você olha na sua frente e vê o adversário, eu quero ver se nós vamos virar gigantes ou formiga para se esconder debaixo de alguma pedra. Acabou logo os recados, acabou logo a profeta, acabou logo a espiritual. Mas as portas continuam abertas, principalmente para os falsos profetas das Assembleias de Deus. Nas Assembleias de Deus não tem profeta, só tem falso. Só tem falso, porque ninguém nunca profetizou que eles estão mancomunados com o diabo da política. Nunca entregaram essa profecia dentro das Assembleias de Deus. Nunca disseram que a lama da política vai levá-los para o inferno, que destruiu a igreja do Deus vivo no Brasil. A igreja de Cristo no Brasil virou uma vergonha, excetuando-se nós somos o renovo da igreja, somos a restauração. Sem nós a igreja no Brasil seria extinta. Sem geração Jesus Cristo, a igreja no Brasil seria extinta. Não haveria mais pregação, haveria o que se vê por aí. Hoje até você encontra pessoas da Universal. Não que eu sou cristão também, você é cristão? De qual igreja? Eu sou da Universal. E desde quando existe cristão na Universal? As pessoas estão completamente confusas, enganadas. Fomos resolver um caso aqui. O demônio pegou uma família inteira aqui a uns 150 metros da gente. Quando chego lá, uma cena horripilante, o pastorzinho da Universal com a esposa dele grudados na cabeça de uma pessoa endemoniada, rolando para lá e para cá, machucando a pessoa toda, uma coisa horrível. Eu cheguei, irmão, dá licença aí. Quem é você? Eu falei assim, não, irmão, dá licença aí, porque vamos dar um tempinho para essa pessoa, está desgastando a pessoa. Espera aí, vamos ver um pouquinho, vamos conversar um pouco. Mas você é crente? Eu falei, sou crente. Mas se você fosse crente, você respeitaria o meu trabalho. Eu falei, qual trabalho? Não estou vendo nenhum trabalho. Estou vendo você aí grudado, rolando no chão com essa mulher aí. Uma cena horripilante. Quem tem autoridade não precisa encostar em demônio não, meu irmão. Quem tem autoridade diz, haja e vai haver. Sai e vai sair. Autoridade, eu não preciso encostar minha mão em nada não, meu irmão. Não, mas quem é você? Já que você quer saber, eu sou o pastor Tupirani da geração Jesus Cristo. Ele levou um choque pelo nome, mas conseguiu se reabilitar
porque viu um cara de sandália havaiana, short, camiseta. Então eu vou sair. Meu irmão, sai que você não está fazendo nenhuma diferença aqui, pode ir embora. Largou lá a mulher, comecei a abrir, comecei a citar a palavra, falar, o demônio saiu de um, o demônio saiu de outro. Nem precisei ordenar que saísse. Aonde a luz entra, as trevas vazam, irmão. O cara da Universal, rolando lá com o demônio para tudo que é lado. E as pessoas inocentes da Universal, né? Na tua igreja tem poder de Deus? É, irmão, Deus é bom. Não, na tua igreja manifesta demônio, porque só tem poder na igreja que manifesta demônio. Não, meu irmão, os demônios manifestam quando estão nos endemoniados, como aquela turma lá da Universal. Lá não tem crente, o demônio brinca, o demônio faz a festa, entende? E as pessoas acham, são cegas, completamente cegas. E se você, irmão, fizer amizade com elas, ao invés de descer o chicote, elas nunca terão chance, elas nunca terão esperança, elas nunca vão poder saber o que é a verdadeira luz. Então, meu irmão, não te detenhas, não te cales, não te intimides, irmão. Irmão, você não foi chamado para fazer amizade. Aquele que se constitui amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não queira ser inimigo de Deus, não queira que Deus olhe para você e diga assim: poxa, você já me foi muito importante, hoje você não presta para mais nada, eu estou te dando as costas. Não queira ouvir isso de Deus, porque Deus abandona, Deus rejeita. Tinha um jovem líder da mocidade na igreja batista, que ele saía dos encontros da igreja batista e ia para o motel com prostituta. E um dia alguém chegou para ele e falou assim, no meio da rua, alguém o encontrou, um profeta, e falou assim: olha, você está fazendo algo que está desagradando a Deus. Se você continuar fazendo isso, você vai ter uma surpresa desagradável. E ele não levou a sério. Veio outro encontro da mocidade, ele lá estava, acabou o encontro, ele foi, saiu e pegou uma prostituta e foi para o motel. Depois que ele está se arrumando, vestindo suas roupas, atrás da porta do motel, de repente ele vê um grande pássaro branco se mexendo dentro dele, saindo de dentro dele. Ele, assustado, aquele pássaro enorme saiu pingando sangue, o pássaro todo ensanguentado o abandonou. E agora? Agora vai curtir a sua prostituição. O Deus que chama é o Deus que rejeita, o Deus que dá a vida é o Deus que mata. O Deus que ama é o Deus que odeia. O Deus que tem misericórdia é o mesmo Deus que não tem misericórdia. Ele disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Ele não pede licença quando ele quer agir, ele não pede permissão, ele é Deus. E eu vou te dizer uma coisa: Deus quer agir nessa terra, mas só poderá agir com um povo que se chama geração de Jesus Cristo. Você, meu irmão, não precisa você levantar e dizer: assim diz o Senhor, não, porque Deus vai dizer por ti, Ele vai falar através de você. Entenda e desperta que o Espírito da glória de Deus está sobre você, te chamando para uma grande obra. Mas tem alguns aqui que já tem 5, 6, 7 anos e não despertam de jeito nenhum. Use essa autoridade que você tem, desembanhe essa espada que está na tua cintura, vai para a guerra, porque você já tem a armadura. Se não for para a guerra, a armadura vai ser requerida, e você vai perder, vai ficar sem, vai ficar a ver navios, tem que ir para a guerra. Quanto mais tu te envolve na guerra, tanto mais as armas descem do céu, e tanto mais tu te tornas um guerreiro cada vez mais valoroso. Guerreiros de Jesus Cristo são forjados no calor da batalha. Então, irmão, peleja, guerreia, e não esqueça de perguntar aos profetas das Assembleias de Deus: vocês são profetas mesmo? Já viu no Gideão?
Você já viu naquele palco de Satanás chamado Gideões, que acontece lá em Camboriú, em Santa Catarina? Palco de Satanás chamado Gideões, aquilo que a nação assembleiana endeusa, eu estou chamando de palco de Satanás. Filhos do diabo são aqueles organizadores dos Gideões, filhos do diabo. Aparece aquele palanque, lá atrás, prefeito, governador, senador, vereador, aí algum palhaço vai pregar lá na frente, daqui a pouco vira, olha, Deus está me dizendo, olha prefeito, Deus está me dizendo que tem um grande plano na sua vida. Olha governador, Deus está me dizendo que tem uma grande obra a realizar pelas suas mãos. Aí ele vai inaugurar alguns prostíbulos na cidade, só se for. Obra de prefeito e governador grande, só se for inauguração de prostíbulo. Ou então papel falso para desvio de verba. Que Deus é esse que está usando mãos ensanguentadas? Que Deus é esse que está usando almas compactuadas com o diabo? Jesus Cristo nos comprou e com seu sangue nos fez reino sacerdotal, reino de santos. Os profetas do Gideão são todos filhos do diabo. Profetizar grandes obras na vida de governador, na vida de prefeito, e na tua vida, do pequenino servo do Deus vivo, eles não aparecem para profetizar nada. Como é que pode, diante daquela multidão que se diz lá evangélica, porque se fosse evangélico não estaria naquele palanque, um monte de gente lá rotulada de servo de Deus, aparece um prefeito, um pregador na frente, e não é capaz de dizer assim, olha, Deus está me dizendo que vai abençoar vocês aí, multidão. Não, vocês são lixo, vira para trás, Deus está me dizendo que vai abençoar esse prefeito aqui. Só se for o Deus deste século, chamado diabo, Satanás. Aquele palco do diabo, meu irmão, eu já revoltei muita gente falando daquele palco do diabo, revoltei muita gente, e eles dizem, sabe o que? Cuidado, hein, irmão, cuidado que tu está falando. Eu digo assim, cuidado não, eu estou desafiando. Se eu ficar de pé, porque é palco do diabo e são servos de Satanás, só acredito que eles são homens de Deus, se eu baixar a sepultura. E a mesma coisa eu digo para os profetas das Assembleias de Deus, só acredito que são profetas, se eu baixar a sepultura. Se eu ficar de pé, eles são falsos profetas, profetinhas de 4 paredes, profetinhas do meio da rua, mas onde o diabo está passeando, que é no palanque lá da igreja deles, eles não ousam levantar uma palavra. E pior, hein, para condenarem-se mais ainda. Quando a gente joga algumas coisas na cara deles, não é, irmão, eu sei que está errado, mas vou fazer o quê? Ué, tu não é profeta? Não profetizou ali na esquina? Não profetizou dentro do trem? Tu não profetizou dentro do metrô? E que espírito de profeta é esse que você tem? Um espírito covarde? Se tu tem um espírito covarde, esse espírito não se chama espírito do Deus vivo. Então, meu irmão, atente, você, presta atenção, meu irmão, você, geração Jesus Cristo, está acima dos profetas. O que foi dito a respeito de João Batista? O enunciado de Isaías, voz da restauração, que viestes ver no deserto? Um profeta? Não, eu vos digo, muito mais do que um profeta, porque é desse que está escrito isso, isso e isso, e dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que esse. Você, meu irmão, está acima das profecias. Deus pode usar alguma profecia como algum sinal, mas jamais nenhuma profecia vai dirigir a sua vida, porque a voz da restauração é a direção da sua vida. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus.
Neemias, certa vez, veio um profeta falar com ele. Neemias, o restaurador dos muros da cidade de Jerusalém. Neemias, um restaurador. Veio um profeta falar com ele, e o profeta o engrandeceu e o alertou e disse aquilo outro. Ele falou: tá bem. Depois ele chegou lá e escreveu assim: olha, aquele camarada que profetizou isso para mim, ele queria me atemorizar. Eu discerni logo que ele era um falso profeta, não dei a mínima para as palavras dele. Restaurador, meu irmão, está acima de qualquer profecia. E te digo mais, seja ela falsa ou verdadeira. Seja ela falsa ou verdadeira, a voz da restauração é um mover acima de tudo que você já conheceu que ficou aí para trás. Então, irmão, concluímos assim, no verso 20: irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Quanto ao mal, sede como crianças, contudo adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas, por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, todavia mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal para os crentes, mas para os incrédulos, as línguas não são para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os crentes, para os não crentes, mas para todos os crentes, os cristãos ou os fiéis. Então, fiel a quê? Fiel à palavra. Então, se você é fiel à palavra, a profecia não dirige sua vida. Ela pode ser um sinalzinho para você de alguma coisa, mas jamais vai nortear a sua vida. Então, irmão, busque essa graça, deixa Deus mover a sua vida, os conflitos, os confrontos, a guerra, porque foi para isso que nós fomos chamados, para fazer guerra. Não somos pacificadores, somos guerreiros. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.